Retornando com Conexão Política Especial, eleições de 2016, e nós estamos neste dia aqui no 9º andar do Centro Administrativo Leopoldo Petri, o gabinete do prefeito, no caso o prefeito Roque Serpa, prefeito Luiz Lorma, está licenciado de férias para a campanha eleitoral, e quem está gerindo o município até o dia 2 de outubro é o prefeito agora, Roque Serpa. Já falamos de vários assuntos no primeiro bloco. Nesse segundo bloco, quero falar um pouco, iniciando o nosso processo de bate-papo, essa reta final do programa, um pouco da economia solidária aqui na cidade. Como é que está essa questão? O senhor também faz muita política para esse setor, né, o prefeito? Nós tivemos o Ministério do Trabalho reunido com o ministro Ronaldo Nogueira, que é o deputado federal, por consequência do chamamento do governo Michel Temer, ele assumiu o Ministério do Trabalho. E vinculado ao Ministério do Trabalho tem esse Departamento da Economia Solidária, Cooperativa Social, enfim, né? E aí nós estamos fomentando essa política para potencializar essas ações aqui no nosso município. Quarta que vem temos uma reunião com o secretário de Estado, o Catarino, o secretário Catarino, vai nos receber então para nós já deixar algumas coisas mais, solidificar algumas construções lá nesse sentido de trazermos políticas da economia solidária aqui para o nosso município, né? Então, a partir de quarta que vem já vou ter assim com mais clareza assim, quais as áreas que nós vamos potencializar a criação dessas políticas aqui. Economia solidária que tem muito fator com as pessoas idosas fazendo os seus artesanatos, ajudando muitas pessoas a ter uma fonte de renda auxiliar, né, o prefeito? Justamente é um campo assim que eu diria forte na área da inclusão social, né? Por exemplo, nós temos aqui na cidade, todos os anos, as comunidades terapêuticas liberam mais de 200 pessoas recuperadas. Porém, essas pessoas precisam do mercado de trabalho, precisam retornar para as famílias, retornar para a sua vida normal como cidadãos. Mas uma vez que você não tenha um campo de trabalho para que eles possam se firmar assim, na recuperação, acabam, por consequência, tendo aquele processo que a gente chama de recaída. Então, a economia solidária ela traz uma resposta para este setor tão importante, assim, que abrange já os ex-detentos, por exemplo. O camarada cumpriu o regime dele cumpriu a pena, retorna para a sociedade, mas aí não tem empresa que quer absorver, não tem, aí daqui a pouco o camarada retorna para o mundo do crime de novo. Então, a ideia é nós construir assim esse cerco aí para nós poder estar contribuindo aí por esses segmentos assim. E a economia solidária vai trazer com certeza para nós esse respaldo. Falando um pouco agora da sua viagem a Brasília, o prefeito Roque Serpa foi a Brasília e, consequentemente, nessa semana nós tivemos a chegada para a área da saúde de 10 médicos cubanos aqui na cidade, né? Isso. Foi um processo que estava em andamento pelo nosso secretário Lima, e eu fui em Brasília para fazer uma intervenção também com o nosso ministro, que temos uma estreita relação, o ministro Ronaldo Nogueira, junto ao Ministério da Saúde, né? E assim tivemos êxito nas nossas demandas lá, nos nossos pleitos, com o secretário Messias lá, que muito contribuiu aí também para despachar essas demandas do programa Mais Médico. Então, recebemos já os 10 médicos essa semana, anteontem, se eu não estou equivocado. E vão suprir agora as lacunas que havia nas nossas UBSs, né? Nossos bairros que estão sem assistência ou com pouca assistência médica, como Guarani, Quefas, enfim, várias UBS aí que estavam precisando então dessa cobertura, em função da desistência de vários médicos aí, transferência, desistência, enfim, nós estávamos com esse problema. E conseguimos, então, na chegada desses 10 médicos agora, recolocá-los, assim, para que os trabalhos não tenham essa perda, assim, no sentido das demandas reprimidas que acabam ficando em função de não ter lá o profissional, né, naqueles horários.
Algumas pessoas criticam a chegada de médicos estrangeiros até aos órgãos de classe da área médica, mas a experiência desses médicos lá em Cuba, um país caribenho que tem muita mazela social, muito problema social parecido com o Brasil, esta experiência para os locais aqui da cidade de Novo Hamburgo é muito necessária, né, o prefeito? Com certeza, nós só temos a elogiar esse programa. Acho que os municípios que estão recebendo o programa Mais Médico, pelo menos que eu tenho conhecimento, eu não ouvi de nenhum gestor público alguma coisa negativa, ao contrário, muito menos das comunidades onde eles estão instalados. Até porque Cuba é uma referência mundial também nas questões de cuidado da saúde, né, de atendimento à saúde. Então, eles trazem uma experiência para dentro das nossas comunidades, né, que aqui é um perfil um pouco diferenciado assim, né, da formação do médico, que é ir na casa do paciente. Por exemplo, eu conversando com uma cubana, e me chamou a atenção, né, que eu não tinha ouvido nenhum relato nesse sentido, né, com todo respeito aos nossos profissionais de alta competência que nós temos. Como eu disse, o perfil da formação, né, ela ir almoçar na casa do paciente para saber como o paciente se alimentava, para poder passar uma educação alimentar assim, com relação ao diagnóstico das doenças do paciente. Então, veja só que eles têm, então isso para eles é uma coisa natural, né? Eles poderem ter essa vivência com os pacientes, o toque, ou a conversa, ou ir na casa e tal. Então, nesse sentido, são relatos que a gente ouve que só enaltece o programa, né? E a presença deles na nossa cidade, com certeza, tem melhorado e muito. Então, o número de demandas atendidas e a eficácia também, né? Falando um pouco agora da farmácia popular, o senhor uns que correm atrás de novos medicamentos para a farmácia popular aqui na cidade de Novo Hamburgo. Uma demanda da população é o não fechamento, o fechamento, no caso, da farmácia popular na hora do almoço. Uma grande camada da população precisa de remédio e quando vai à farmácia popular tem apenas o horário do almoço, e o horário do almoço a farmácia popular fecha. Como o senhor pensa sobre esse assunto e até anúncios aí, de repente, para falar para a questão de médicos e, no caso, remédios aqui para a capital nacional do calçado? Então, esse é um tema que eu quero cuidar também, nesse sentido, de ver a possibilidade de nós alterar, nesse período, já essa demanda, que, na verdade, é um clamor social nesse sentido, né? Porque as pessoas param no intervalo da empresa, ali 11h30, meio-dia, vou lá na farmácia, pegar um remédio, faço um lanche e volto a trabalhar. E aí, justamente, nesse sentido, acho que o poder público tem que colaborar assim, né, com esse pedido assim, que vem já há tempo da sociedade. Então eu quero vou cuidar desse tema também, para ver a possibilidade também das condições do município nesse campo, nós ter um servidor nesse horário. Mas aí, com relação aos medicamentos, também temos várias necessidades nesse campo, e a minha ida a Brasília, então, também foi para nós poder conectar aí nosso município de uma forma mais, diria assim, com mais agilidade com o Ministério da Saúde, e isso conseguimos, né? Como eu disse, por essa boa relação institucional que temos, para já encaminharmos o pedido dos medicamentos, que em seguida já vamos estar recebendo, inclusive com prioridade lá, foi destacada a nossa cidade como prioridade, para nós estar recebendo então o suprimento dos medicamentos aqui para as nossas farmácias comunitárias, poder ter então vários tipos de medicamentos, os vários tipos de medicamentos, que eu agora de cabeça não saberia dizer os nomes, até não é a minha área, mas enfim, né, são dezenas assim de medicamentos que vamos ter suprido aí em seguida aqui em Novo Hamburgo. Falando um pouco agora de política, falamos de gestão municipal, agora eu não posso deixar de falar da tua relação com o prefeito licenciado Luiz Lauermann. O senhor tem uma ligação muito forte com o PTB. O PTB
saiu do governo, alguns ex-secretários atirando forte contra o Luiz Lorma, e está na oposição. Como está a relação Roque Serpa-Luiz Lorma, o senhor que está gerindo o município até o dia 2 de outubro? Primeiro, Zé Renato, assim, eu estava de presidente do PTB já quase 3 anos, eu acho, quase 3 anos. Nesse processo de construção e que houve a ruptura da saída do governo, em função de um período assim muito conturbado de alguns agentes assim criando uma espécie de uma política negativa e de desgaste que não houve possibilidade de nós mantermos o grupo no governo. Bom, uma vez que nós saímos e estamos construindo então essa parceria política com o PMDB, houve então alguns critérios de palavra empenhada e de acordos firmados entre PMDB, direção do PMDB, presidente e candidato a prefeito, e eu como presidente do PTB e nosso grupo de apoiadores. Avançou esse processo, mas chegou um determinado momento que a palavra empenhada e o acordo, o PMDB não cumpriu. Uma vez que não cumpriu, e para mim isso tem nome, né, que a pessoa não cumprir a palavra, é usar o mecanismo da mentira. Né? Então, para mim não me serve eu estar num grupo assim. Eu acho que a democracia, a palavra empenhada e acordos firmados, elas são os instrumentos da democracia. Uma vez que você perca esses instrumentos, aí acaba todo um processo de construção. Bom, a partir daí, então, foi que eu renunciei à presidência do PTB por uma questão ética, né? Uma vez que não houve, então, esse cumprimento. O vice era para ser do PTB, e aí não tinha... nunca foi a exigência que fosse Roque Serpa, que fosse Carlos Filho, que fosse... o PTB era o primeiro das pesquisas, então o PTB ia lançar o vice. Se fosse uma mulher, fosse um jovem, era do PTB. A questão foi essa, então a sua saída foi em decorrência do PMDB não ter colocado alguém do PTB na vice, candidato a vice, no caso de Paulo Ritzel. Isso aí. Então o que ocorreu foi que, dentro desse critério da pesquisa, foi o que estava em quinto colocado na pesquisa, de um outro partido, né, e que tinha vinculações com alguém dentro do PTB. Então, na minha avaliação, na minha leitura, é que houve um conchavo, uma trama por interesses pessoais e que, bom, eu não posso ser usado nessa manobra, né, e nem o grupo que está fazendo essa leitura correta. O senhor saiu do PTB? Eu renunciei à presidência e permaneci apenas como um membro filiado. Em relação com o prefeito Luiz Lorma? Prefeito licenciado. Isso. Bom, com relação ao nosso relacionamento com o prefeito, nunca tivemos absolutamente nada de cunho pessoal. O que houve, como eu disse, foi um processo de algumas questões políticas. Nós sentamos, conversamos sobre isso, né? Acho que com relação a esse nivelamento superado, né? E a minha posição foi de terminar o mandato com dignidade. Se for para mim estar fazendo um tipo de política voltado para um interesse pessoal em detrimento ao coletivo, eu prefiro me afastar, não sou candidato a nada, né? E vou terminar o meu mandato nessa linha, né? Mas acho que tem momentos que você tem que fazer uma avaliação, né? E acho que ter valores e princípios às vezes implica em você ter algumas perdas, às vezes momentâneas, mas acho que tu não pode se vender, né? Acho que estamos vivendo um período da política bastante, eu diria assim, um desencanto assim, por determinados agentes, às vezes, terem comportamentos, né,
que acabam criando, então, essa interpretação da própria sociedade de desencanto e de colocar todos no mesmo saco, como se diz, né? Então, essa foi a linha que eu tomei nesse sentido de ter esse posicionamento. Com relação a assumirmos, então, como prefeito da cidade, foi um caminho natural, né? Pois o prefeito está diante dessa grande missão aí, né? Que é concorrer à reeleição, e com certeza ele não conseguiria fazer isso governando e fazendo a campanha, né? Então, como é a 4ª vez que eu assumo como prefeito, e sempre procurei respeitar assim os espaços, né? O prefeito legítimo que as urnas escolheram foi o prefeito Lauermann, e eu, como vice, então sou até o último dia de 2016, eu sou um apoiador aí para que a gestão seja uma gestão eficiente, seja uma gestão harmoniosa, pacífica, né? E que nós possa trazer o máximo de políticas e construção políticas coletiva para os nossos munícipes, né? Esse foi o nosso propósito, a nossa meta. Obrigado, prefeito Roque Serra, por participar do Conexão Política de hoje. Muito obrigado, um grande abraço aos telespectadores do programa Conexão. Obrigado, Zé Renato, dizer que nosso governo está com as portas abertas, aí sempre é uma honra nós poder fazer esse momento aí, essa troca. Obrigado. Obrigado, Roque Serpa, prefeito em exercício aqui da Capital Nacional do Calçado. Hoje, Conexão Política diretamente do gabinete do prefeito de Novo Hamburgo, aqui no 9º andar do Centro Administrativo Leopoldo Petri. Semana que vem, a partir de segunda-feira, o Conexão Política todos os dias, segunda a sexta-feira, 8 horas da noite, começando com a série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito aqui de Novo Hamburgo e fechando a última semana de setembro com todos os candidatos a prefeito aqui da Capital Nacional do Calçado. Conexão Política, todos os dias, às 8 horas da noite. Forte abraço, continue com a nossa audiência. Bom, tchau.